Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Capítulo número 6 do livro de Gênesis. Muito bem, no capítulo 6 nós vamos ver a corrupção, diz o texto, da humanidade. São os momentos iniciais que Deus comunica ao seu servo Noé o quanto Deus está decepcionado com o mundo que criou e diz a Noé o que ele tem que fazer e o que vai acontecer, não é? Então diz assim em Gênesis 6, vamos ler o versículo 9. Essa é a história da família, olha lá, de Noé. Estamos enfatizando família, irmãos. Noé era homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Ele andava com Deus. Coisa linda, não é? Essa é a biografia de Noé. Na lápide de Noé, poderiam colocar esse texto, essa palavra. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época, ele andava com Deus. A família dele podia encomendar uma lápide lá de mármore para colocar sobre o túmulo de Noé. Uma família abençoada. E gostaria de dizer aos irmãos que, à luz da palavra de Deus, e vendo quantas famílias existem na Bíblia, ou a Bíblia menciona, não é difícil uma família ser abençoada. Vamos ver hoje o caso de Noé, da família de Noé. Não é difícil, vou repetir, uma família ser abençoada. Primeiro ponto a gente já viu. O versículo 9 já nos informa qual é o primeiro ponto para uma família ser abençoada. O cabeça do lar, o marido, aquele pai, o que diz o texto? Andava com Deus. Exemplo. E aí não cabe para todos nós a aplicação, não é? Lindo isso. Que palavra maravilhosa. Então, meus irmãos, não tem como Deus não abençoar um pai, um marido, um homem dentro de casa que é sacerdote, que faz a união entre os membros da sua família e Deus, faz o encontro da sua família, leva a sua família até Deus. Não tem como Deus não abençoar. Agora vem a pergunta, pastor, eu quero ser um pai, um marido como Noé. Eu quero que a minha família seja abençoada. Como é que eu faço? A resposta, irmãos, está em uma palavra. Intimidade com Deus. Noé tinha intimidade com Deus. E isso, então, repercutia na sua família. Isso era exemplo para a sua família. Em outras palavras, irmãos, especialmente os homens que me ouvem, Noé puxava a fila para a família ir em direção a Deus. E aqui a gente pode parar e fazer uma reflexão já, né? Qual é a nota que eu tenho como pai, como marido, como tio, como avô? Qual a nota que eu tenho da minha intimidade com Deus? De
quão longe ou quão perto eu estou de Deus. Um exemplo para nós, uma inspiração para nós. Então começa por aí. Na família abençoada tem um sacerdote, tem alguém que liga as pessoas ali daquela família para ou até Deus. E ele que então vai ministrar a palavra, ele então que vai ensinar a palavra. Inclusive há um detalhe muito interessante na cultura judaica, né, nos tempos de Jesus, lá na Palestina, nas famílias, de manhã, era uma comunidade essencialmente agrícola, né, viviam do campo. Logo de manhã, quando a família se punha na mesa para o café, o pai lia um texto do Velho Testamento. Hoje seria um versículo da Bíblia. Lia, oravam, tomavam o café e o pai saía, ia para o trabalho. Durante o dia, a mãe, na convivência com as crianças, com os filhos, ficava repetindo aquele versículo que papai leu de manhã. Lindo isso, não, irmãos? Então, era pelo menos 7 versículos por semana. 30 versículos ou 30 textos, né? Por mês, um por dia. A mãe ficava ali insistindo, pedindo para repetir, falando de novo, falando na linguagem dos filhos, para que eles entendessem. Certo? Mas quem liderou no primeiro momento? Quem pegou a palavra lá e quem escolheu e leu o texto? O cabeça, o pai. Então, uma família abençoada começa por aí. Né? Começa pelo homem, o pai, o marido, reconhecendo que ele tem essa função dentro de casa. Não é só trazer o cheque sexta-feira, né? O salário, no caso nosso do Brasil, no dia 30. Não, a função espiritual. E aí, por causa dessa intimidade, Deus conhecia o coração de Noé e faz, ou dá uma ordem para Noé. Deus tem um plano para a vida de Noé. Você que está ainda com o texto aberto, aí o aplicativo aberto, em Gênesis 6, leia comigo agora o versículo de número 14. Versículo de número 14. 6:14. Você, porém, Noé, verso 14, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimento e revista-a de piche por dentro e por fora. Noé, faz uma arca. E não, se o povo daquela época era meio parecido com o povo de hoje, né, conosco aí, o apelido de Noé deveria ser o Noé, o seu maluco. O maluco construindo. Quanta madeira ele precisou providenciar, quanto trabalho teve Noé para cumprir essa palavra que Deus havia dado a ele. Eu fico imaginando, irmãos, as pessoas passando, as pessoas olhando, as pessoas aí viajavam para outros lugares e anunciavam, ó, lá tem um maluco construindo uma arca. E aí todo mundo correndo lá, pelo menos para dar uma olhada, né? Ver o que está passando na cabeça. E aí, olha que coisa, chegando perto de Noé, por que você está construindo essa arca enorme? Vai chover a semana que vem? Quando é que vai chover? E a resposta de Noé era assim, ó, Deus mandou. Deus mandou eu construir a arca.
E é isso que eu estou fazendo. Então, por causa da intimidade com Deus, ele ouve a voz de Deus e trata de fazer o que Deus tinha dito. Verso 14. Mais embaixo um pouquinho, irmãos, olhem o versículo de número 22. 6, 22. O que diz? Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Direitinho. E é lindo, se você ler todo o capítulo, você vai ver que Deus dá até as medidas da arca, os detalhes de como a arca deveria ser construída. Então, ele estava em sintonia com Deus. Fez o que Deus havia ordenado. Em outras palavras, Noé disse, é por aqui, venham comigo, podem me seguir. Por que eu estou dizendo isso? Olha o capítulo 7, o versículo de número 7 também, no texto bíblico. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Venham por aqui. Vamos entrar na arca. A família toda acompanha. Meus irmãos, é impossível uma família não acompanhar um pai, um homem de Deus, que ouve Deus, que tem intimidade com Deus. Isso podemos usar a palavra automático. Automaticamente, a família, os parentes seguem. É por aqui. Seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca. Seguiram, não tinham outra opção. Agora, nós sabemos, eu não vou repetir, eu só quero, assim, tirar algumas lições, né, do texto, da família de Noé. Queria que os irmãos olhassem o capítulo 8, aí do ladinho, não é longe, o versículo de número 20, dando sequência à nossa meditação hoje à noite. Versículo 20. Então, nós sabemos, choveu 40 dias, 40 noites, foi aquela tragédia tremenda, a terra completamente destruída com aquele dilúvio, com aquela punição de Deus. As pessoas amam saber que Deus é amor, e Ele é amor, mas também Ele é justiça. O que é ser justo? Justo é dar à pessoa aquilo que ela merece. Os juízes, os tribunais, em qualquer lugar do mundo, podem falhar na interpretação de uma lei. Podem falhar, mas o justo juiz, o nosso Deus, não erra. Ele é amor, ele mandou o seu Filho, a mensagem do Evangelho sendo pregada, mas também Ele é justo. Cada um recebe aquilo que plantou. Cada um comparece diante de Deus para prestar contas. Então, o verso 20 nos mostra isso, que acabamos de expor. Veio os 40 dias, chuva, destruição, e o verso 20 diz, depois, acabado tudo, né, a chuva parou, a chuva cessou. Qual é a primeira providência de Noé? Naturalmente, ele deveria construir uma casa. Rapidamente, ele deve ter usado mais um tempo, então, a arca, soltado a bicharada lá, né? Construir a minha casa agora, depois eu vejo o resto, para abrigar minha família. Não, o texto diz, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puras, ofereceu-os como holocausto
queimando-os sobre o altar. Constrói um altar para cultuar a Deus. Um altar demonstrando a sua gratidão, porque Deus havia cuidado da sua família. Meus irmãos, como é triste ver famílias, vendo pais de famílias, né, procurando Deus em momentos de dificuldade, no momento que os dilúvios atacam, acontecem, e passada a tempestade, passado o dilúvio, não lembram mais de Deus. Como é triste, a gente vê isso toda semana. Não vê uma oração de gratidão, não vê uma palavra da pessoa, um testemunho de gratidão por aquilo que Deus fez na sua vida, na vida da sua família. Fez um altar para prestar culto a Deus. E pega animais, então, né, era o costume, era a prática do Velho Testamento, derramamento de sangue, já apontando para onde, irmãos? Para a cruz de Cristo. Hoje já não é preciso mais nenhum tipo de sacrifício, animais, pessoas, nada disso, nenhum tipo de derramamento de sangue é preciso mais. Porque o que Cristo fez na cruz foi completo, foi perfeito. Então ele pega os animais e faz um culto a Deus. Qual é o resultado desse coração de Noé? Leiam comigo 9, versículo 1. Deus o que? Abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. E aí chegamos nós, até nós, né? Os dias de hoje, as pessoas, então, que são descendência agora de Noé. Nós vemos na Bíblia, irmãos, muitos exemplos de famílias abençoadas. Senti no meu coração compartilhar com os irmãos, e a gente está meditando na vida desse homem, Noé. Porque os dias de hoje são dias de muito pecado. O que Jesus diz? Assim como foi nos dias de Noé. Jesus fez menção ao dilúvio. Jesus fez menção à fidelidade de Noé. Vivemos dias como os dias de Noé. Porque o coração das pessoas é o mesmo desde aqueles tempos. E só uma experiência com Jesus pode trazer transformação. E Deus orientou, Deus capacitou Noé para construir aquela arca. E Deus quer que construamos famílias saudáveis espiritualmente. Ele não só nos orienta, mas Ele também nos capacita para isso. Por quê? Nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Terminando, vamos ler mais 2 versículos ainda, irmãos. Volta, capítulo 5, versículo de número 32. Muito interessante. Gênesis 5, versículo 32. Diz assim a palavra de Deus, verso 32 de Gênesis 5. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cão e Jafé. Legal, em 500 anos de vida. Alguém aqui gostaria de viver 500 anos de vida? 500. E uma explicação que se dá é que
que naquela época os anos eram contados de forma diferente. Por isso que é tão longa a vida das pessoas. E isso está errado. Esse pensamento está errado. Porque desde a criação do mundo, foi criado verão, inverno, outono e primavera. E para ter as 4 estações, é preciso 365 dias. Então, ele viveu 500 anos. E isso é um estudo para uma outra quarta-feira. Como é que as pessoas viviam tanto? Teve um aí, eu não vou mencionar, os irmãos pesquisem, viveu 930 anos. Interessante, né? Então, nasceu 3 filhos para Noé, aos 500 anos. Agora, olha, 7:11. Capítulo 7, o versículo 11. No dia em que Noé completou, dia do aniversário, no dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias. Nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram. E a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Nasce os filhos, ele está com 500 anos. Eu sei que essa questão da idade no Velho Testamento é uma questão muito interessante, desperta muita curiosidade na gente, como é que... né? E agora, sei quantos anos se passaram até que começou a chover, quanto tempo Noé levou construindo? 100 anos. Construindo a arca. 100 anos o testemunhando. E no fim, irmãos, salvaram-se só 8. Constrói uma arca daquela. Leva 100 anos e só se salvam 8 pessoas. Isso nos faz lembrar aquela palavra de Jesus para a nossa casa, né? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Essa alma da nossa família, essa pessoa da nossa família que ainda não conhece Jesus, a alma vale mais do que o mundo inteiro. Então Jesus vai e fala no Novo Testamento como foi nos dias de Noé. Assim será o final dos tempos. Comiam, casavam, trabalhavam, e então veio a chuva, veio a tempestade. Mais que tempestade, veio o dilúvio. Meus irmãos, sabe o que eu já fiz? O exercício que eu fiz? Eu queria que você fizesse esse exercício. É meio complicado, irmão. Você precisa ter um pouco de coragem, assim, se preparar espiritualmente, psicologicamente, para fazer esse exercício. Imagine você sentado, acomodado no sofá da sua casa, onde você mais gosta. Cama, sofá da casa, o quintal da sua casa, uma cadeira agora no verão. E daqui a pouco começa a chover e a água cobre o seu pé. E daqui a pouco a água cobre o seu tornozelo. E daqui a pouco a água chega na sua canela. Aí você já tem que procurar o quê? Um lugar mais alto. E você vai para um lugar mais alto e a água bate no seu joelho. Tem ideia, irmãos, disso? E aí já está batendo no joelho, você pega o neto no colo, os filhos no colo e vai fazer o quê? Sobe na mesa. Numa escada, você vai mais para cima. E aí a água bate no seu peito. E aí você levanta mais alto quem você está
segurando seu netinho, seu filho, e a água começa a bater aqui perto da sua boca, você quase não consegue mais respirar e você já está bebendo um pouco d'água. Aí você tem uma ideia, você sobe para o teto da casa, arruma um jeito e sobe lá no telhado da casa, né? Como muitas pessoas fazem em tempos de calamidade. Aí você está lá, daqui a pouco a água está cobrindo o seu tornozelo. Não vou contar o resto, você pode dar asas aí à sua imaginação, né? E você pega uma madeira que vai passando, tem um prédio ali de 10 andares, você consegue chegar numa janela daquele prédio de 10 andares, você entra pela janela e caminha e sobe e vai lá para o 10º andar, e daqui a pouco a água está de novo no seu tornozelo. Isso foi o dilúvio. Isso foi o dilúvio. E salvaram-se apenas 8 pessoas. Como, irmãos, como esses dias, nós precisamos da misericórdia de Deus. Porque a volta de Jesus vai ser assim. Apocalipse diz que as pessoas poderão correr quando Jesus se manifestar, quando Jesus voltar para destruir esse mundo. As pessoas poderão correr, mas as pessoas não poderão se esconder. Muito sério isso, né, irmãos? Quando a gente para, como um culto, lendo a palavra, como estamos fazendo hoje à noite, começamos a meditar nas coisas espirituais, nessas verdades espirituais. A gente, como crente, tendo o Espírito Santo de Deus, precisa refletir seriamente sobre a nossa vida espiritual e da nossa família. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém, irmãos? Vamos orar mais um pouco. Abaixe a sua cabeça onde você estiver agora a Ele, a gente possa ter intimidade com Ele, as pessoas possam ver nosso exemplo, as pessoas possam nos seguir, possamos ser inspiração e apontar para a cruz de Cristo, que nos leva para o céu, o único meio de salvação. Pai, ouve as nossas orações e tenha misericórdia de nós. Olhando para a Tua palavra, Senhor, nós vemos o quanto somos frágeis e o quanto precisamos de Ti. Nós oramos, nós falamos contigo, pedindo perdão pelos pecados, pedindo ajuda, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém. Deus abençoe os irmãos que estão aqui. Obrigado pela presença.